E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro, e hoje, sabadão e amanhã, domingo, né, todo final de semana, a Betfair tá te dando R$4 em aposta grátis. Simplesmente isso. Se você é cliente com conta ativa na Betfair, ela te dá R$2 no sábado e R$2 no domingo para você apostar no jogo que quiser. Caso ainda não tenha conta ativa na Betfair, você pode entrar pelo link da descrição e ganhar também um bônus de até R$200 em aposta grátis. O valor que você colocar até esse limite, a casa dobra para você, mas a promoção de R$2 no sábado e R$2 no domingo é para todos os clientes, tá? Se tem conta ativa, você pode fazer o login aí que tá lá os R$2 de bônus esportivo para você utilizar em um jogo, em múltipla, da forma que você achar mais interessante. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Os R$2 que a Betfair tá te dando hoje e os R$2 do domingo, você faz a loucura que você quiser, mas o que você colocar do seu rico dinheirinho tem cabeça no lugar. O Jordan Romanowski pergunta: pelo lixo de temporada do Oliveira como nosso zagueiro pela direita, você acha que seria viável um teste dele na função do Jussa, relembrando os bons momentos na temporada passada como zagueiro de sobra? Jordan, obrigado pela pergunta. Quando você fez o questionamento, o Oliveira ainda não estava lesionado, né? Agora está lá em recuperação. Não é uma lesão grave, não deve demorar muito tempo. Então vamos considerar quando o Oliveira estiver à disposição. É válido testar ele como um primeiro volante? Eu não vejo o menor problema nisso. Mas eu também não acho que o Lucas Oliveira hoje mereça um status de titular daquele tipo de jogador que você fala assim: ele não tá rendendo tão bem aqui, mas vamos tentar encaixar ele em outra posição, porque ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Lucas Oliveira perdeu essa moral justamente pela temporada ruim que ele faz e que você citou muito bem, tá? Eu acho que o Lucas Oliveira não é aquele cara que ele precisa ser titular do time. Hoje, na minha cabeça, ele é reserva, e se a gente observar a última escalação do técnico Pepa, tendo Neres e Oliveira à disposição, ele começou com o Neres e o Oliveira ficou no banco. Aí o Oliveira acaba se lesionando naquela partida contra o Coritiba quando o Neres estava suspenso, por isso que o Oliveira voltou a ser titular. E agora a gente tem aí a chegada do João Marcelo, que é mais um a disputar a posição. Acho que o Oliveira pode sim ser aproveitado como esse primeiro volante, né, que tem sido o Matheus Jussa, e muitas vezes fazendo o papel de um terceiro zagueiro. Ele é um jogador meio híbrido, né, dependendo de como tá o ritmo da partida, ele joga na zaga ou joga no meio campo. Acho que o Lucas Oliveira pode sim fazer esse papel, mas hoje eu não tiro o Jussa do time para voltar o Lucas Oliveira se ele estivesse à disposição. Para mim o Lucas Oliveira vai ter que merecer a titularidade, então quando ele voltar de lesão, eu acho que ele tem que ser reserva, porque o Neres tem jogado direitinho, o Castan também e o Matheus Jussa também tem cumprido bem o seu papel. Espero não ser desmentido, né? Espero que esses jogadores mantenham um bom ritmo, porque até considerando a baixa produção do nosso ataque, a gente precisa que a defesa esteja sólida para voltar a vencer no campeonato, né? E infelizmente o jogo que o ataque funcionou nessa sequência recente, que foi contra o Atlético Paranaense, a defesa também não esteve tão firme e acabou levando 3 gols, embora a gente questione um pouco aquele pênalti lá no Canóbio. Mas enfim, acho que o Lucas Oliveira pode jogar ali sim, inclusive ele já foi volante em outros clubes, né? Até no Atlético Goianiense, mas para mim hoje o Lucas Oliveira é reserva independente da posição. O Leandro Henrique pergunta: você acha que se o futebol brasileiro tivesse um teto salarial como a NBA, poderia ajudar os clubes? Leandro, obrigado pela pergunta. Eu não sou favorável à ideia de um teto salarial, eu sou favorável à ideia de um fair play financeiro que seja rígido, como está sendo, por exemplo, lá na Espanha, né? Que a gente sabe que eles ainda dão um tomé de calde lá, mas o pessoal está restringindo muito os clubes que gastam acima do que eles arrecadam. E um fair play financeiro é exatamente isso, viu, gente? Não é impedir, por exemplo, o Flamengo de contratar grandes jogadores, é obrigar que todos os clubes trabalhem de acordo com a sua receita. No caso do Cruzeiro, a gente já está fazendo isso porque a gestão escolheu ser assim, mas a gente tem diversos clubes aqui no futebol brasileiro que cagam e andam
ligando para isso, não estão nem aí, contratam jogadores sem ter como pagar e deixa para o próximo presidente. O Cruzeiro, até por ser SAF, né, tem um modelo de gestão que neste momento está sendo bem feito e eu espero que continue trabalhando dentro dessa lógica, né, de só gastar aquilo que pode, mas o teto salarial que existe no futebol americano e no esporte norte-americano como um todo, né, eles têm muito essa lógica de estar sempre buscando equilibrar o campeonato, do tipo, você não pode montar uma panelinha, você colocou ali muitos jogadores muito bons, daqui a pouco vai ter que dissolver isso, né, um jogador vai ter que sair, enfim, é uma cultura esportiva que eu acho que faz sentido lá para dentro dos Estados Unidos, mas que ela não vai ser exportada para o resto do mundo, porque o mundo do futebol funciona de um jeito diferente. E eu até acho que a premissa básica, né, de você ter um equilíbrio, de nunca ter um time em baixa por muito tempo, ela é inteligente. Só que no caso do futebol, o que tem que ser feito, na minha opinião, é uma distribuição mais razoável das receitas. Um time não pode ganhar tantas vezes mais do que o outro por direitos de transmissão de TV, por exemplo. Ah, ele tem mais audiência. Tem um percentual ali que é distribuído consoante a audiência, mas isso não pode fazer um time ganhar 10 vezes mais que o outro para disputar as mesmas 38 partidas. O João AZ pergunta, na sua opinião, qual o motivo da não utilização do Ian Lucas pelo Pepa, visto que ele fez boas partidas no Campeonato Mineiro? João, obrigado pela pergunta. Esse é um questionamento que só o Pepa poderia responder de uma forma concreta, né? O que ele acha que falta nesse jogador para receber mais minutos. O Ian só entrou em uma partida com o Pepa, que foi aquele jogo contra o São Paulo, né? Ele entrou ali nos minutos finais e nas outras partidas ficava no banco. De um tempo para cá nem relacionado está sendo mais, e já foi noticiado inclusive que ele é um jogador que está disponível para ser emprestado caso apareça alguma proposta boa. A gente não tem acesso aos treinamentos para saber como é que é o rendimento do Ian nesse dia a dia, né? Se o Cruzeiro não enxergasse qualidade nele, não tinha comprado o passe do jogador e assinado com ele até 2027. O Ian Lucas estava emprestado pela Ferroviária e o Cruzeiro comprou ele há poucos meses. Foi agora, nesse meio do ano, inclusive. Tá? Então eu acho que o Ian Lucas é um jogador que tem qualidade. Talvez o Pepa ache que ele não está pronto, né, de um ponto de vista físico. E aí a gente deve lembrar que o Ian Lucas no Campeonato Mineiro fez boas partidas num time muito desorganizado, né, mas teve alguns jogos ruins do Ian também. Não é que ele jogou sempre muito bem, é que ele fez algumas boas partidas, outras nem tanto, mas ele não era um volante de muita pegada, como o próprio Machado também não é, o próprio Lucas Silva também não, mas esses jogadores já têm um pouco mais de experiência. O Machado já teve aí uma história construída do Cruzeiro desde o ano passado, o Lucas Silva então não tem nem o que dizer, né, um cara campeão pelo Cruzeiro, muitos anos jogando Série A de Campeonato Brasileiro. Então acho que o Ian não é um jogador que agrega tanto naquela característica que o Cruzeiro mais precisava de um volante que rouba muita bola, e ele tem qualidade que outros jogadores aí do meio campo do Cruzeiro também têm. Então ele acaba ficando no final da fila. Pedro Trindade pergunta, tendo em vista esse enrosco que se tornou o Mineirão, não seria viável tentar um negócio com algum parceiro para construir um estádio, mesmo que seja mais modesto, com uma capacidade de 35 mil pessoas, como fez recentemente o Estudiantes? Buscar uma construtora que o clube vá pagando o estádio em parcelas ou destine parte das rendas de bilheteria para o parceiro de negócio. E ele dá exemplo aqui que o Peñarol fez um estádio assim. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu sou totalmente contra essa ideia, mas assim, 150% contra. Primeiro porque grande parte da arrecadação que o Cruzeiro tem hoje, ela já está sendo destinada para o pagamento de dívida, né? Seja as dívidas de recuperação judicial, as dívidas da associação ou as dívidas que o clube tem no dia a dia mesmo. O Cruzeiro tem gastos relevantes porque o elenco está se qualificando e vai ficando mais caro. Grande parte dos clubes, não só no Brasil, mas no mundo, se fuderam de uma forma colossal quando quiseram construir estádio, tá? Construção de estádio, eu acho que é um negócio que você só faz se tiver tudo realmente uma teta, se tiver tudo funcionando muito bem e for um projeto muito bem amarrado. A menos que apareça uma situação igual a do Palmeiras. O que aconteceu no caso do Palmeiras? O Palmeiras tinha lá o Parque Antártica, o seu estádio histórico, né, meio defasado, mas estava lá numa região nobre de São Paulo. Chegou o pessoal da W Torre e falou assim, ô Palmeiras, beleza? O negócio é o seguinte, a gente quer construir um estádio aqui, nós vamos construir o estádio, nós vamos gastar, você Palmeiras não vai botar um centavo, nós vamos construir o estádio aqui e vamos utilizá-lo para shows por sei lá quantos anos, acho que 30, 40 anos, enfim. Nós vamos utilizar o estádio para shows.
Quando isso acontecer, você tem que me liberar o estádio é meu, eu vou mandar o show aqui e você vai jogar em outro estádio, inclusive é a W Torre que paga os custos do outro estádio. Então os moldes de negócio para o Palmeiras, eles são maravilhosos. O Palmeiras não botou dinheiro nenhum na construção do estádio, o Palmeiras tem a grande, o grosso da arrecadação, inclusive quando tem show, o Palmeiras também recebe uma mixaria. Nesse cenário, beleza para o Cruzeiro construir um estádio, e aí pode ser da capacidade que for, 30, 40, inclusive eu nem acho que 35 mil seja um estádio modesto, acho que é um estádio de uma boa capacidade, né? Se a gente vê que as arenas aí são 40, 45 mil, os estádios mais novos. É claro que a gente vai achar um exemplo ou outro de sucesso, tipo o Espanyol, que conseguiu construir um estádio ali com suas forças, né? Um novo estádio muito bonito, não gastou absurdos, mas esportivamente também não deu resultados, né? Tanto que o time rebaixado, frequentou a segunda divisão, subiu, caiu de novo, enfim. Então assim, construir estádio é uma coisa que eu acho que o Cruzeiro não tem que se meter de forma nenhuma. Se aparecesse uma oportunidade muito boa, igual essa que eu citei do Palmeiras, tranquilo. Se não, Cruzeiro que se vire jogando no Mineirão, no Independência, e agora já tem um contrato aí com o Mineirão, né? Então nas próximas temporadas, com o Cruzeiro tendo essa capacidade de reservar datas no estádio, acredito que nós teremos menos problemas com relação a isso. O Vinícius Senna pergunta, na sua opinião, quais foram as 5 piores contratações do Cruzeiro, levando em consideração o valor investido e o retorno técnico? Vinícius, obrigado pela pergunta. Esse é um top 5 interessante de se fazer, viu, cara? Então assim, não vou colocar em ordem nesse primeiro momento, mas vou tentar falar aqui de cabeça as que eu acho que foram muito ruins. A contratação do Fred, eu acho que ela foi péssima, porque tem a história lá da multa pro Atlético Mineiro, que eu acho que não foi paga até hoje, né? A tal multa de 10 milhões de reais. O Fred até deu algum retorno técnico ali no primeiro semestre de 2019, o Cruzeiro é campeão mineiro com ele sendo artilheiro, fazendo gol do título e tudo mais, então assim, teve um ou outro bom momento, mas o grosso da passagem, né, dessa última passagem do Fred pelo Cruzeiro, não foi bom. Em 2018 ele começou a jogar, sofreu uma lesão grave no joelho, né, fez poucas partidas naquele ano, então ele acabou não ajudando efetivamente o Cruzeiro no título da Copa do Brasil, e em 2019, na hora que o Cruzeiro precisava dele, ele não estava lá, né, estava de corpo presente, mas não fez diferença nenhuma pra gente, um péssimo campeonato brasileiro, a gente é rebaixado com ele. E o custo do Fred, né, o salário dele, mais de R$1 milhão todo mês, né, gerando uma dívida absurda, inclusive, não tem como não colocar ele entre as piores contratações da história. Na mesma época do Fred, a gente tem a situação do Rodriguinho, que eu acho que entra como péssima contratação, não porque ele tenha jogado mal, porque o Rodriguinho jogou muito pouco pelo Cruzeiro, né, mas ele jogou bem, né, ali aquele primeiro semestre, campanha de Libertadores e tudo mais, só que aí no início do Campeonato Brasileiro, o Rodriguinho precisou parar para fazer a cirurgia do problema nas costas, que era um problema que sabidamente ele tinha. Então o Cruzeiro contratou um jogador sabendo que em algum momento ele teria que parar para fazer uma cirurgia, o que é uma estupidez sem tamanho. E a gente deve somar também o fato de que já tinha o Thiago Neves, que era um jogador que atuava na mesma posição do Rodriguinho, como aquele meio atacante atrás do camisa 9. O time com os dois nunca foi tão efetivo assim, né? O Thiago Neves jogava deslocado ali pelo lado direito, deu certo nos jogos menos competitivos, mas na hora H nenhum dos dois estava lá para nos salvar. Então acho que o Rodriguinho também é uma péssima contratação, até porque foi caríssimo, né? Acho que 7 milhões de dólares, o Cruzeiro só pagou a entrada e não pagou mais nada do carnê. Teve na FIFA aí, o Cruzeiro tá pagando isso até hoje se bobear. O William Potker é outra contratação ridícula que o Cruzeiro fez, quando a gente lembra que foi feita uma troca pelo Maurício, né? O William Potker, que estava no Inter, estava péssimo no Inter. A torcida do Inter fez festa, soltou fogos. O Cruzeiro deu o Maurício, que na época era o camisa 10 da seleção sub-20, e é um meio atacante muito bom, tá jogando lá no Inter, ajudando eles ainda, né? Direto tem papo de que possa sair para a Europa, não dá nem pra gente descartar que saia já nessa janela, porque é muito bom jogador, e o Cruzeiro trouxe o William Potker com o plus, né, de pagar R$1 milhão para ele como luvas, né, numa época em que os funcionários do Cruzeiro estavam passando necessidade, o jogador precisando fazer vaquinha para ajudar funcionário, e a diretoria do Cruzeiro, quando teve R$1 milhão na mão, foi lá e deu para o William Potker, em vez de resolver os problemas mais emergenciais, e trouxe um jogador que não fez diferença praticamente nenhuma, né? O William Potker fez, salvo engano,
25 jogos e 6 gols com a camisa do Cruzeiro. Só 3 gols marcados naquela Série B de 2020. Foi muito mal. Coloco nessa lista também o Riascos pela vinda em 2015, quando claramente era uma péssima contratação, e eu me lembro inclusive de discordar do meu amigo Thiago Valu, lá na Rádio Inconfidência, que ele convidou para participar do programa de rádio que ele estava tocando na época. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum contratar o Riascos. A melhor coisa que ele fez na vida, né, o feito mais destacável desse jogador, foi perder o pênalti para o Atlético Mineiro, né, que levou eles ao título da Libertadores. É uma contratação completamente estúpida. Thiago Valu, na época, achou que ele poderia ajudar. Infelizmente, eu acertei essa, né? O Riascos foi muito mal aqui no Cruzeiro, ainda saiu com aquele episódio bizarro da entrevista, que eu saí dessa merda, não sei o quê. Ridícula a passagem dele, tecnicamente, de postura também. O lado bom é que pelo menos ele fez um gol pelo Cruzeiro e foi num clássico contra o Atlético Mineiro lá no próprio Independência, e a gente ganhou. E para fechar com chave de ouro, Kunti Caicedo, tá? É uma contratação muito ruim, assim. O Caicedo era um zagueiro muito fraco, que tinha se destacado lá no Independiente Del Valle, só que é uma coisa que a gente tem que observar. O Independiente Del Valle, ele forma jogadores muito bons, como o Moisés Caicedo, e ele forma um monte de mentira também. Um monte de jogador fraco que funciona bem ali dentro de um trabalho coletivo que eles são muito bem organizados para fazer. O Caicedo aqui no Cruzeiro jogou muito mal, tinha problemas pessoais também, a mãe estava doente, então a gente entende esse lado da história, mas o Cruzeiro pagou 1,5 milhão de euros para contar com esse jogador. O retorno técnico foi horrível, depois ele volta para o Equador emprestado e depois a diretoria do Cruzeiro dispensou o atleta, né? E nos outros clubes por onde ele passou também não voltou a jogar em alto nível. Então acho que pelo alto valor gasto, né, na contratação, o Caicedo é uma das 5 piores. Foi o que eu me lembrei agora, mas monta aí o seu top 5 também nos comentários. O Gerson Salles pergunta: com a confirmação da saída do Henrique Dourado, podemos afirmar que ele está num top 3 dos piores atacantes que jogaram e tiveram chances pelo clube? Que eu vi jogar, sem dúvidas ele está nesse pódio. Gerson, obrigado pela pergunta. Talvez esteja, né? Porque o que mais me pega na situação do Henrique Dourado é que ele teve 2 chances, né? Teve a primeira passagem pelo Cruzeiro em 2015, que foi muito ruim. Ele volta agora em 2023 e consegue ter uma passagem ainda pior, né? Ele fez 1 gol em cada passagem pelo Cruzeiro, os 2 gols de cabeça inclusive, e não dá para se queixar de falta de chance, porque ele teve jogo como titular, teve jogo entrando no segundo tempo, e ele realmente não conseguiu render. Nós tivemos muitos atacantes ruins, né? Vamos ser bem sinceros aí. Para mim, um dos que mais me irritou foi o Adriano Lousada, que veio para o Cruzeiro em 2005, né, numa época que a gente tinha ali a figura do Fred saindo, indo para o Lyon. O Cruzeiro trouxe o Adriano Lousada como um artilheiro do futebol português, e no Cruzeiro ele foi muito mal, embora em Portugal tenha feito de fato muitos gols. É um jogador que me irritou bastante. Agora, para fechar esse top 3 aí, não vou falar do Gilberto, tá? Porque ele ainda tá no Cruzeiro e ainda tem a possibilidade de dar a volta por cima, mas o Gilberto sabe que a temporada dele até aqui tá sendo muito fraca, né? Eu acho que o Riascos poderia ser esse cara. A gente já falou dele por outro tema, mas acho que é também um outro atacante que me irritou muito e que teve mais de uma passagem pelo Cruzeiro, né? Porque ele vem em 2015, joga muito pouco, vai lá pro Vasco, onde consegue inclusive marcar uns golzinhos, ter alguns bons momentos e outros inacreditáveis, como aquele que o Celso Roth é perguntado: você já viu algum atacante perder tantos gols assim? E ele responde: não, nunca vi. Num jogo Vasco e São Paulo, acho que foi lá em Brasília, se eu não estou enganado. Mas enfim, é maravilhoso esse momento do futebol. E aí o Riascos volta pro Cruzeiro em 2016, só faz 1 gol. Então acho que poderia fechar esse top 3 aí: Ceifador, Riascos e o queridíssimo Adriano Lousada, que me irritou bastante. Por fim, o Matheus Matiusi pergunta: você já declarou um afeto pelo Tottenham da Inglaterra? Puta merda, hein, Matheus? Não é tão difícil se inscrever Tottenham não, porra. Puta que pariu. Qual a história por trás dessa simpatia pelo clube de Londres? Abraços. Matheus, obrigado pela pergunta. Desculpa a cornetada aí pela sua ortografia, mas você mereceu, viu, irmão? Puta merda, não tem base escrever o nome do time tão errado assim, porra. Não é tão difícil, o Google poderia te ajudar nessa. Mas entendi a pergunta e vamos lá. Cara, começou pela coisa mais básica do futebol, que é o futebol, o jeito que o time jogava, tá? Quando eu comecei a acompanhar o campeonato inglês, que eu só assistia muito distante, né? Mas quando eu comecei a ter TV a cabo ali, foi mais ou menos em 2005, quando eu comecei a ganhar
um dinheirinho assim, botei TV a cabo. Aí, cara, eu comecei a acompanhar o campeonato inglês, que eu achava doido demais. E era uma época dourada, assim, da Premier League, né? Foram aqueles anos de chegada de José Mourinho, o Manchester ainda tinha lá o Van Nistelrooy. Então, assim, o primeiro time da Inglaterra que eu assisti, assim, falei, pô, legal, não sei o que, foi o Chelsea pelo uniforme azul. E se você é um pouquinho mais velho, você deve lembrar que quando a gente jogava aquelas Master League de PlayStation 1, tinha alguns clubes para você selecionar e o time que tinha o uniforme azul era justamente o Chelsea, né? Então muitas vezes eu montava o meu time de Master Liga em cima do Chelsea porque é azul, Cruzeiro azul, Chelsea azul, enfim. Nessa época o time do Chelsea era muito bom por sinal, né? Lampard, Drogba, Terry na zaga, Peter Cech no gol, enfim, o time do Chelsea era muito bom, assistia alguns jogos do Chelsea, mas enfim, eu assistia jogos de outros clubes eventualmente também, né? Eu não torcia por time nenhum. E aí eu assistia alguns jogos do Tottenham e aí foram me chamando a atenção alguns jogadores ali. O Tottenham tinha na época o Jermaine Defoe, que era um atacante. Inclusive, olha como que as coisas se misturam, hein? Sabe aquele vídeo histórico do Gilberto jogando lá no Toronto, né? Gilberto, atual jogador do Cruzeiro, que ele quer bater a falta, o cara não quer deixar, e no final das contas o Gilberto chuta, faz o gol, e aí o jogador sai com um sorrisinho meio amarelo? Aquele é Jermaine Defoe. Tá? É se eu não me engano, o sétimo maior artilheiro da história do Tottenham. É um cara que jogava pra caralho, inclusive atualmente trabalha na categoria de base do clube. Era um atacante muito bom. Tinha o Robbie Keane, também um grande atacante, que jogou Copa do Mundo, os caralho. O Tottenham tinha o Davids, sabe? O Davids das trancinhas, seleção holandesa, tava jogando lá na época. Então o Tottenham era um time que tinha um carisma ali. Tinha o Lennon, pontinha direita, rápido pra cacete. Então eu fui gostando, fui assistindo o jogo do Tottenham. E aí eu fui conhecendo um pouco mais os clubes, achei a história do Tottenham muito legal, inclusive. Tottenham não é um bairro da região nobre de Londres, digamos assim, como é o caso do Chelsea, e esse foi um dos fatores que me fez falar: para esse time de playboy eu não vou torcer, pro Arsenal eu nunca gostei, sinceramente, é um time que eu sempre tive certa aversão, e aí veio o fato do Tottenham e Arsenal serem os maiores rivais, né? Inclusive, o maior rival na cabeça do Chelsea também é o Tottenham, é um time meio odiado por todo mundo. Eu falei, opa, então é esse aqui mesmo, é os cretinos filha da puta, é nóis. E a galera zoa, ainda mais agora que o Harry Kane acabou de sair do Tottenham, mas o Tottenham é um clube historicamente muito grande, não tem tantos títulos, é fato, não tem tantos títulos, mas foi o primeiro time inglês a conquistar uma competição europeia, né? A Recopa Europeia, que não existe mais, mas era um torneio muito relevante, acho que até a década de 90, quando ele terminou. O Tottenham ganhou também 2 Copas da UEFA, na época que era um torneio muito importante, né? A Copa da UEFA que hoje tem a correspondente na Europa League, né? A Champions League por si, o Tottenham tinha disputado uma vez lá na década de 60, que caiu na semifinal para o Benfica, que foi campeão, e aí só voltou a jogar uma Champions League em 2010, numa época que tinha já Luka Modric, Gareth Bale, esses caras chegaram ali em 2008. Teve a época do Berbatov também, né? O búlgaro, que depois jogou no Manchester United, que o único título que eu vi o Tottenham ganhar, título de verdade, né? Que foi uma Copa da Liga. O Berbatov é um dos principais nomes ali, faz o primeiro gol na decisão contra o Chelsea. E aí foi da hora porque ganhou a final do Chelsea na prorrogação com um gol de Woodgate, né? O possante zagueirão inglês que até jogou no Real Madrid. E na semifinal tinha ganhado do Arsenal de 5-1. Então, assim, quando ganha, ganha da hora. Mas ganhar título é difícil, galera. Especialmente num contexto em que você tem vários adversários que têm muito mais poder que você, que tem muito mais grana. Tá? E o Tottenham foi um time que foi por um caminho diferente, né? Os caras investiram muito em estrutura, tem lá o melhor CT da Inglaterra, o melhor estádio da Inglaterra também. Só que o time não conseguiu acompanhar, chegou a fazer a final de Champions League e perdeu a decisão pro Liverpool, né? Depois daquele episódio incrível lá dos 3 gols do Lucas Moura na semifinal. É a vida, tá? Esse ano não vai nem disputar a competição europeia, mas qualquer mão volta, né? E sem o Kane tudo vai ficar mais difícil, obviamente, mas o Tottenham é um clube muito legal e eu passei a torcer pelo Tottenham simplesmente pelo futebol jogado mesmo. Aí alguém vai falar, o Tottenham é o galo de Londres. Beleza, dá uma olhadinha nessa foto aí, tá? Esse era o uniforme do Tottenham na época que eu comecei a assistir jogo do time, inclusive teve uma mudança no escudo. Você enxerga um galo nessa porra desse escudo aí? Porque eu não enxergava, eu só fui ver isso anos depois. E aí eu já torcia pelo time, não havia mais nada a se fazer com relação a isso e eu estou cagando e andando para mascote. Podia ser um búfalo, um elefante, um rinoceronte, um boi, qualquer bicho que tiver aí, pra mim foda-se, tá? Tô nem aí pra mascote. Eu não abraço uma raposa porque eu sou cruzeirense, né? A raposa tá lá na dela, eu tô aqui, cada um cuida do seu, entendeu? Tô nem aí.
para mascote, seja o nosso, seja o dos outros. Talvez por isso eu não consiga me importar tanto igual as pessoas se importaram pela coisa do mascote do Cruzeiro, da mudança do Raposão. Mudou o Raposão. Ok, ficou uma merda aquele Rapose que eles fizeram mesmo, mas já corrigiram, fé e vamos em frente. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!